Bora falar também sobre a nova folha salarial do Flamengo, a maior da história do futebol na América do Sul. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Flamengo, que terá de longe a maior folha salarial da história do futebol do Brasil e da América do Sul em todos os tempos. O rubro-negro já tinha bastante folga em relação aos demais concorrentes, com uma folha de algo na casa dos 35 milhões de reais mensais. Só que com as chegadas já confirmadas de Jorginho e Saul e as iminentes contratações de Emerson Royal, Carrascal e Samuel Lino, dá para assegurar que a folha rubro-negra ultrapassará os 40 milhões de reais por mês. Só para lembrar que Gerson e Wesley acabaram de deixar o clube. Gerson ganhava na casa de R$1,5 milhão por mês, enquanto Wesley faturava 300 mil mensais. O problema é que os novos contratados, todos com salários astronômicos. Jorginho, por exemplo, chega para ganhar R$2,1 milhões mês. O Saul vai ganhar ainda mais, tornando-se o jogador mais bem pago da história do Flamengo em todos os tempos. Samuel Lino, que ainda não foi oficialmente confirmado, mas tem tratativas avançadas e está sendo comprado junto ao Atlético de Madrid por 25 milhões de euros, certamente também vai ganhar mais do que 2 milhões de reais mensais. Já Emerson Royal e Carrascal terão salários superiores a 1 milhão de reais por mês. E aqui vem uma observação extremamente importante. Com a chegada de toda essa galera, dá para cravar que o Flamengo terá pelo menos 16 jogadores com vencimentos acima de 1 milhão de reais mês. Só para vocês terem uma ideia de como o Flamengo inflacionou sua folha salarial. Importante dizer ainda que o Carrascal está sendo comprado por 12 milhões de euros junto ao Dínamo, enquanto o Emerson Royal está sendo comprado por 9 milhões de euros junto ao Milan. As operações que estão em fase final de concretização de troca de minutas de contrato, documentos sendo enviados, trocados. A expectativa é de que o Emerson Royal desembarque no Rio de Janeiro na manhã de sábado, enquanto o Samuel Lino chegue no Brasil no domingo. Só sobre o Samuel Lino, uma curiosidade: atleta que já passou pelo próprio Flamengo nas categorias de base, chegou a ser campeão da Copa São Paulo de Juniores sem destaque, num período recente, no ano de 2018. O Flamengo está perto de anunciar a contratação de 3 reforços a um custo de quase 300 milhões de reais. Bora falar agora sobre o Flamengo com um pacotão de reforços. Depois de anunciar Saul e Jorginho, o Flamengo tem encaminhadas mais 3 contratações, que vão custar quase 300 milhões de reais. O Flamengo está muito perto de fechar com Carrascal, meio atacante que atua no Dinamo Moscou, Emerson Royal, lateral direito que pertence ao Milan, além de Samuel Lino, atacante brasileiro do Atlético de Madrid. Bora explicar sobre cada uma dessas operações. Primeiro sobre Carrascal, negócio que estava praticamente fechado antes mesmo da Copa do Mundo de Clubes. O Dinamo Moscou escolheu o Rubens, do Atlético Mineiro, como substituto do Carrascal, mas precisava da grana do Carrascal, vinda do Flamengo, para poder fechar esse negócio. Com todos os acordos amarrados entre Flamengo, Atlético Mineiro e Dinamo, dá para dizer que o Carrascal está liberado para viajar e sim será reforço rubro-negro, 12 milhões de euros. O Flamengo também tem desde amanhã dessa quinta-feira um acordo com o Milan para compra em definitivo de Emerson Royal, lateral direito, brasileiro de 26 anos de idade, que surge na Ponte Preta, passa pelo Atlético de Madrid e defende vários clubes no futebol europeu. O Emerson Royal estava indo para o Besiktas quando o Flamengo atravessou o negócio e o comprou por 9 milhões de euros. A mais surpreendente das notícias em relação a reforços, Samuel Lino, atacante que costuma jogar também como lateral esquerdo no Atlético de Madrid, muito bom jogador, 25 anos de idade, tem enorme potencial, pode fazer várias funções e era pretendido pelo Sporting, pelo Napoli e pelo Wolverhampton. Para minha surpresa, negócio do Flamengo sendo fechado a 25 milhões de euros, que equivalem a mais ou menos 162 milhões de reais. Dessa maneira, dá para dizer que o Samuel Lino vai virar o reforço mais caro da história do futebol brasileiro, superando o Vitor Roque, que havia sido comprado pelo Palmeiras quando a cotação do euro indicava o valor de 154 milhões de reais. Samuel Lino, que na temporada passada disputou 47 jogos, 4 gols e 8 assistências. 3 reforços praticamente encaminhados, que se somam a Jorginho e Saul, o Flamengo tentando montar o melhor elenco do futebol sul-americano para vencer absolutamente tudo.
Você, rubro-negro, qual o seu grau de otimismo diante desses 3 novos reforços? Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Flamengo, que vai ficar com mais de 100 milhões de reais entre o valor da venda de Wesley e o valor da contratação de Emerson Royal. Lateral direito do Milan tem tudo acertado com o rubro-negro, que acerta pequenos detalhes agora com o Milan para oficializar a contratação do atleta. Operação de 9 milhões de euros ou 58 milhões de reais. O jogador chega em definitivo para o lugar de Wesley, que marcou nessa quarta-feira o gol da vitória contra o Red Bull Bragantino, possivelmente em sua despedida. Wesley está indo para Roma por 25 milhões de euros fixos, 162 milhões de reais e mais 5 milhões de euros em bônus. Você pega esses 162 milhões da venda do Wesley e subtrai 58 milhões da compra do Emerson Royal e ainda sobram ao Flamengo 104 milhões de reais. É bem verdade que o Emerson Royal é mais velho do que o Wesley. O Emerson Royal tem 26 anos, o Wesley está prestes a fazer 22. Mas o Flamengo mantém um bom nível na lateral direita, colocando dentro do caixa cerca de 100 milhões de reais. Fla que conseguiu quebrar um enorme tabu, não vencia o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista há mais de 2 décadas. Resultado importante, especialmente porque o Flamengo saiu perdendo do Red Bull Bragantino com 8 segundos da etapa final. O Bragantino chegou ao seu gol com o Lucas Barbosa. O Flamengo empatou com o Léo Pereira e no finalzinho da partida garantiu a vitória com o Wesley. Só para completar em relação ao Fla, segunda colocação, mas nos pontos perdidos dá para dizer que o Flamengo é o primeiro. Isso porque a diferença para o Cruzeiro é de apenas 1 ponto, só que o Cruzeiro tem um jogo a mais. O Flamengo também foi informado pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, através de um ofício que tornou tudo agora oficial. O prefeito está disposto a assumir a retirada dos dutos no terreno do gasômetro, onde o Flamengo adquiriu espaço para a construção do seu terreno. Uma boa notícia para o torcedor do Fla, economia em relação à construção desse estádio. A saideira do rubro-negro, Saul vai jogar com a camisa 8, que pertencia ao Gerson. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!